Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Iremos para a correção do PET volume 2, semana 2, 2021. Aproveite, se inscreva e deixe o seu like. A unidade temática Conexões e Escalas, tema Divisão do Mundo. Número 1. Com base no que estudamos, cite os aspectos que expressem uma conotação eurocentrista em seu cotidiano. No PET de vocês veio um pequeno trecho falando sobre o eurocentrismo, a divisão do mundo em dois mundos, né? O ocidental e o oriental, que é dividido pelo meridiano de Greenwich, e a palavra eurocentrismo se refere à Europa como centro do universo. A Europa é conhecido como o Velho Mundo, o primeiro continente a descobrir novos territórios e expandir a sua cultura pelo resto do mundo. Quando descobriu a América, descobriu um novo mundo e a partir daí começou a implantar a sua cultura, a cultura europeia, né, com o predomínio da religião cristã, com o predomínio da valorização do capitalismo, né, a cultura em si da Europa. E até hoje nós podemos perceber que a cultura europeia ainda prevalece na cultura ocidental e se expandiu por várias partes do mundo. Então, em seu cotidiano, como que você expressa isso? Resposta: a forte influência ou supervalorização da cultura europeia no nosso cotidiano, tais como a religião cristã, o consumo de roupas, alimentos, músicas, as marcas de produtos e veículos produzidos pelas transnacionais de origem eurocêntrica. Então aqui eu coloquei, por exemplo, a marca de algumas transnacionais que tem sua matriz, sua origem lá na Europa, é o caso da Fiat, e aqui um exemplo do mapa da Europa, bem maior do que ela representa em um mapa real, né? Com seu domínio aí no eurocentrismo. Compreenderam? Então isso significa que é a forte influência da cultura europeia em nosso cotidiano. 2. A fronteira entre Ocidente e Oriente é caracterizada apenas por fronteiras baseadas em fronteiras equidistantes, como o meridiano de Greenwich. Justifique sua resposta. Não, está incorreta. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que divide a Terra em Oriente e Ocidente, o lado ocidental, oeste, o lado oriental, oriente, né? Mas essa fronteira, essa divisão aqui não se refere ao termo da palavra ocidental, onde a influência da cultura ocidental tem se influenciado por várias partes do mundo, na Austrália, né, em outros territórios, até mesmo da China, que é o predomínio aí do capitalismo econômico e cultural, né? Então, não, geograficamente, o meridiano de Greenwich divide o mundo em Oriente e Ocidente. Porém, o Ocidente é caracterizado pelo contexto histórico, político, social, cultural e econômico que influencia o mundo, correto? 3. No início do século XXI, a Rússia e a China se constituíram enquanto polos no Oriente. Que fatores favoreceram essa ascensão? Então, olha aí, Rússia e China faz parte do lado oriental, mas a sua economia, baseada-se no sistema capitalista, tem influenciado e tem se expandindo e influenciando outras áreas de influência. Então, resposta, e tem se tornado polo econômico aí, né? O crescente protagonismo da Rússia e China no cenário internacional, buscando estar presente em todas as esferas econômicas, técnico-científica, cultural, político e militar. Esses países ampliaram suas áreas de influência, podendo destacar a China como superpotência potência na atualidade, com a expansão de sua influência no mercado ocidental mundial. Olha só o quanto que a China, que é um país do lado oriental, tem se influenciado aqui na economia do Brasil, na economia dos países latino-americanos. Então, quando um país cresce economicamente, ele se torna polo econômico de poder e se expande a sua zona de influência, se expande a sua influência pelo mundo, ok? Isso é baseado na cultura ocidental do capitalismo. Questão 4. Considerando elementos da divisão entre Ocidente e Oriente, analise as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A dualidade entre Ocidente e Oriente corresponde apenas à divisão de hemisférios do planeta. Incorreto, né? Nós
Também vimos que o Oriente e o Ocidental foi dividido durante a Guerra Fria, mostrando que o lado ocidental era capitalista e o lado oriental era socialista. Né? Sabemos que hoje a influência da cultura ocidental está expandida pelo mundo inteiro. Então é incorreto. Letra B. Além das proporções fronteiriças, a dualidade entre Ocidente e Oriente está demarcada por elementos culturais, sociais e financeiros. Correto, verdadeiro, né? Além das fronteiras, né? Proporções, o que mais caracteriza isso aí é os elementos culturais, sociais e financeiros. Letra C. A ascensão dos Estados Unidos enquanto polo de referência no mundo ocidental mantém relação com o fato de sua colonização ter ocorrido pela Inglaterra. Realmente foram os ingleses que colonizaram os Estados Unidos, mas a sua ascensão econômica não é pelo fato de ter sido colonizado pelos ingleses, é por causa do poderio econômico adquirido durante aquele país ali, durante o sistema capitalista, né? D. Os países latino-americanos têm sua cultura marginalizada no Ocidente em função do seu baixo poder econômico e da pouca representatividade em conselhos internacionais. Faz parte do mundo ocidental, porém tem pobreza, tem baixo poder econômico, verdade, né? Então sabemos que o país que se destaca hoje é o país que tem alto poder econômico, que faz parte do capitalismo, correto? Então gabarito FV, FV. 5. Observe o mapa a seguir e apresenta a divisão do mundo em países ocidentais e orientais. Mapa mundi com destaque em azul para os países ocidentais. Então, não é só o lado ocidental. Temos a Europa, temos a África do Sul, aqui no sul, temos a Austrália, que faz parte desse mundo ocidental, que é o mundo envolvido pelo sistema capitalista, de crescimento econômico e domínio capitalista. Então, a divisão dos países retratada no mapa está baseado na matriz cultural, porque aí também predomina a cultura cristã, do cristianismo, né? Vimos que no Oriente, na parte oriental aqui, nós temos a variedade de culturas, né? O islamismo, o hinduísmo, várias religiões aqui predominam aqui na Europa Oriental. Então, a resposta, o gabarito, então a origem dos idiomas e das religiões aqui da cristianismo na Europa Ocidental e da cultura. Letra A. Colonização europeia que só ocorreu no Ocidente? Não, incorreto. Não foi só no Ocidente. Influência da Europa e dos Estados Unidos só incide no Ocidente? Não. A diferença étnico-racial marcada entre os dois lados? Também não. Então, gabarito, letra A. Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço. Fique com Deus.